E aí a gente tem aí um goleiro, né? O Matheus Cunha, que é um goleiro que até agradou boa parte da torcida, né? Agradou bastante gente aí. Ele está perto de poder assinar um pré-contrato, né? O contrato dele vence no final do ano, então no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Estava em negociação, né? Tinha ali uma negociação para a renovação, mas segundo o Vene Casagrande, ele vê Matheus Cunha vê a renovação com o Flamengo travar, né? Ele é o reserva imediato do Santos hoje, né? E tem vínculo até dezembro. Perto de poder assinar pré-contrato contra a equipe e tem salário ainda no patamar de sub-20, né? Ele foi sondado por alguns clubes no Brasil e no exterior, mas tem o desejo de permanecer no Flamengo e aguarda um desfecho positivo. Atualmente, o custo do goleiro durante toda a temporada, durante os 12 meses, gira em torno de 150 mil. Palavras do Vene, tá? Então, aí, em tese, aí ele ganharia aí um pouco mais de 10 mil reais. Estou fazendo a conta de padeiro aqui. Né? Ou seja, o jogador é um dos menores salários do elenco rubro-negro. E aí, embora seja o reserva imediato do Matheus Cunha, não entra a campo há quase 2 meses e tal. A última oportunidade foi com o Vitor Pereira no dia 8 de março, na derrota de 2-1 para o Fluminense no Campeonato Carioca. É o mesmo jogo que a gente falou aí do Igor Jesus. E aí tem um outro problema, né? O outro problema se chama Rossi. De janeiro até aqui, o Rossi foi a campo em 3 jogos. A última participação foi no dia 4 de abril contra o Al-Adalá, quando entrou apenas no minuto final. Antes disso, ele atuou 90 minutos contra o Al-Fateh e contra o Al-Ittihad Jeddah, em 26 de janeiro e 3 de fevereiro, respectivamente. Ou seja, o último jogo inteiro do Rossi foi no dia 3 de fevereiro. E tem, inclusive, uma notícia agora, né, de que ele está querendo antecipar o fim do contrato lá com o Al Nassr, né, para poder voltar. Só que aí é o seguinte, ele rompendo o contrato lá com o Al Nassr, ele ainda seria jogador do Boca, tá? E aí o Boca pode travar de novo a vinda dele para o Flamengo, e aí só ele chegar aqui realmente só no dia 30 de junho aí, né, no dia 1º de julho, né? Porque o último dia de contrato dele é no dia 30 de junho. A situação dos goleiros não tá nada bem, né? Eu renovaria com o Matheus, tá? Eu acho que é um bom goleiro. Ele seria o terceiro goleiro do Flamengo, ele não seria nem o segundo, né? Em tese, o Rossi tá vindo aí para disputar a posição com o Santos. Apesar de que dá um medo danado a gente contratar um goleiro que não joga desde fevereiro, né? E foi para lá para ser titular do time, não consegue, né? Não consegue ser titular. Eu renovaria, né? Ainda tem o Hugo aí, né? Que o Hugo seria bom que a gente conseguisse dar um destino para o Hugo aí, ou emprestar, ou vender, né? Mas parece que não. Tem que ter um empresário muito forte para botar o Hugo em outro lugar. Não tem jogado, né? Já não joga há muito tempo, né? E o Matheus Cunha, para mim, era uma boa opção. Acho que, inclusive, com o pé, é um jogador melhor do que o Santos. Né? Pelo menos no pouco que a gente viu do Matheus Cunha, é um jogador melhor do que o Santos. Não sei se o Sampaoli tem trabalhado com o Matheus Cunha, essa questão dos pés. Lembrar, né? O Sampaoli vai para o Santos, pede a contratação do Everson, né? Eles tinham o Vanderlei lá, que era um bom goleiro, né? E aí o Everson vai por conta desse jogo com os pés. Depois ele vai para o Atlético e leva o Everson. Ele também pede a contratação. O Everson tá até hoje lá no Atlético. E aí, Renan, como é que a gente faz com esses goleiros aí, cara? O Matheus Cunha podendo ir embora, né? Podendo não renovar. O Santos numa fase que não é das melhores, né? A gente reclama do Santos desde o primeiro jogo da temporada, né? Que é o jogo que ele tira a mão daquela bola lá do Palmeiras, né? E o Rossi desse jeito, cara. O Rossi não joga, né? Então, assim, tá bem complicada essa situação de goleiro, né? Cara, assim, e era uma parada que a gente achava que não ia acontecer, né? Eu lembro da gente, no início desse ano, quando a gente teve a notícia de que o Flamengo, de fato, tinha um acordo ali com o goleiro Rossi, a gente achava até que seria um problema, né? Quem que iria agarrar, já que os dois goleiros eram muito bons e tal. O Santos vinha de um ano bom no Flamengo, resolvendo os problemas que a gente convivia já há bastante tempo. Um dos problemas era o próprio Hugo.
A gente não tinha visto o Matheus Cunha jogar quase nunca. E aí, nesse ano, não sei se foi por conta do período longo de férias ali, e aí esse período longo de férias pode ter colocado o Santos num déficit técnico, e aí depois das falhas que ele teve também entrou um déficit emocional ali, um prejuízo emocional de confiança e tal. A gente também não tem como afirmar se é algum problema na preparação de goleiro, já que o nosso preparador de goleiro ali, se eu não me engano, é o irmão do Fabiano Heller. Então, assim, a gente não sabe quais credenciais esse cara tem para poder entregar o melhor nível que o Flamengo demanda ali, considerando que o Flamengo é o time com maior investimento no futebol, maior arrecadação, maior torcida, ultimamente tem sido um dos maiores vencedores aí, se não o maior vencedor, e a gente não consegue ter os melhores profissionais para condizer aí com o tamanho do Flamengo. E aí a gente hoje tem essa incrível, inacreditável sinuca de bico que e aí, tô trazendo um goleiro que teoricamente, supostamente, tem capacidade para jogar com os pés, que é o Rossi. E eu tô falando teoricamente, supostamente, porque a gente não sabe como que ele vem. A gente sabe como que ele era, mas como que ele vai vir, a gente não sabe. Assim como no intervalo de 3, 4 meses, o Santos saiu de um goleiro goleiro solução para um goleiro problema. E aí a gente tem o Matheus Cunha no meio disso tudo, porque a gente já descartou o Hugo. O Matheus Cunha não tem contrato longo, o salário dele atual é baixíssimo, ou seja, isso faz com que qualquer proposta de qualquer outro clube tenda a ser sedutora para o jogador, porque, beleza, eu vou te pagar 60 mil. Pronto. O cara teve um aumento de 600% do salário ali, e aí isso pode fazer com que o jogador queira sair do Flamengo, e aí o Flamengo vai ter na mão ali para negociar um salário melhor e o emblema do Flamengo, o melhor clube da América do Sul, aí, da América Latina, nesses últimos anos, com as maiores conquistas aí, com orçamento gigante, e talvez isso faça o jogador querer renovar com o Flamengo, mesmo sabendo que o Flamengo tem 2 goleiros de nível profissional à frente dele. Nível profissional que eu digo de carreira mesmo, né? Não de futebol, porque a gente não tem visto isso especialmente com o Santos. Eu, pessoalmente, para mim não tem nem muito o que hesitar, não, cara. Para mim, renovaria assim com o Matheus Cunha. Nem que no final do ano a gente chegue à conclusão que não vai ter como utilizar ele e a gente vai emprestar ele para algum clube. Porque, sei lá, o Santos magicamente voltou a jogar muito bem, o Rossi veio também jogando acima do que a gente imaginava, e aí o Matheus Cunha acaba ficando ali para trás. Mas eu acho que a obrigação hoje, acho não, eu tenho certeza disso, a obrigação hoje é renovar com esse jogador e não só isso, colocar esse jogador para jogar. Ele tem que jogar bola, porque se a nossa intenção é ter um jogador que participe do jogo com os pés, o Matheus Cunha consegue ser esse cara, nem que ele seja apenas uma solução provisória para que o esquema de jogo do Flamengo consiga assimilar a presença de um jogador ali, de um goleiro com essas qualidades, para daqui a, sei lá, 3 meses, quando o Rossi estiver agarrando para caramba, fisicamente em dia, ele vira a assumir a titularidade do Flamengo. Lembrando que, apesar de ser muito difícil, a gente pode também ter desfalque no gol. Pode ser que o Rossi venha, destrua, jogue pra caramba com o pé, com a mão, com tudo, com a força do pensamento, mas o cara se lesione, fique suspenso. E também tem outra coisa, cara, que o Santos não tem. Isso aí ele não tem desde nunca. O cara não parece que tá vivo, pô. O cara parece que ele parece que é uma marionete que tá ali, o cara não expressa emoção, o cara é incapaz de, num jogo complicado, pegar uma bola e deitar no chão com a bola, retardar a saída de campo, retardar um tiro de meta, chamar um atendimento para o São Paulo e de repente ter um pouco mais de tempo ali para pensar numa substituição, ou até mesmo para fazer com que a substituição aconteça, porque a substituição só acontece quando a bola para, e às vezes você precisa que o goleiro caia para isso acontecer. E isso o cara não tem, pô. O cara não tem emoção. O cara, até o ano passado, a frieza dele demonstrava, por exemplo, uma segurança em tentar encaixar todas as bolas, não dar rebote. Hoje já demonstra apatia. E isso para mim é um problema, porque se você tem um goleiro inseguro, pode ser que isso desdobre também numa insegurança da zaga. Pode ser que isso desdobre na insegurança do primeiro volante. E aí isso vai virar uma bola de neve que a gente não consegue controlar. E o Flamengo não tem psicologia esportiva, porque
na cabeça do Flamengo não, na cabeça de quem conduz o futebol, que é o Marcos Braz, para ele o psicólogo ele existe para poder tratar alguma patologia, alguma disfunção psiquiátrica, e não é isso, cara. O psicólogo esportivo, a psicologia esportiva, ela também serve para preparar a tua mentalidade de vencedor. Não é só para remediar um problema emocional teu ou para tentar reequilibrar ali o teu estado psíquico ali. Às vezes, o preparador mental, ele também tem a função de te manter conectado com o jogo 100% do tempo, entender que você não pode depender de uma ação de um colega de time ali, de um companheiro de time. Às vezes você precisa entregar um pouco mais porque o estresse emocional do time ali, com a competição, com o momento do jogo, com o calor do jogo, isso pode minar um pouco o aspecto coletivo. Você precisa tentar ser resiliente nesses momentos. Isso também faz parte da psicologia esportiva. E na cabeça de quem conduz o Flamengo, o psicólogo é apenas para tratar o cara que tem depressão, pô. E não dá pra gente considerar o psicólogo só como uma terapia, pô. Ele também é um preparo. Ele, assim como o fisiologista, ele vai chegar lá e vai dar mais massa muscular para um jogador que tem um jogo mais físico, ou vai tirar a massa de um jogador que tem mais velocidade, o preparador mental ele vai dar mais confiança para um atacante, ele vai dar mais segurança para um goleiro. Então isso tem que estar presente também, e a gente não tem isso. E o Santos hoje vive também uma crise emocional, pô. Isso para mim tá claro. Um cara que não tem confiança. Ele não consegue tomar decisões pequenas. Ele assiste o jogo em campo. E um goleiro não pode fazer isso. Um goleiro não pode ter medo de ir numa bola que foi cruzada na área do escanteio, na pequena área, ficar plantado embaixo da trave. Ele não pode. Ele tem que disputar. Nem que ele tome o gol e na disputa o juiz interprete que ele sofreu uma falta e dali a gente sai sem tomar um gol. Sai com uma falta em nosso favor. Mas nem isso ele faz. Assim como não fez contra o Palmeiras, quando ele sequer disputou a bola, a ponto do VAR falar, olha, o Santos não disputou a bola, portanto não interferiu. Gol legal. A gente precisa de um jogador com um pouco mais de vida ali dentro. E a gente não tem. O Matheus Cunha consegue ser esse cara. Eu acho o Santos muito alheio ao jogo mesmo. Acho que o jogo tá a 200 por hora e ele tá ali.